Olá, família, seja bem-vindo ao nosso podcast, uma história digna de ser contada. Hoje nós vamos estar entrevistando pai e filho aqui, e eu quero dizer que esse podcast ele está sendo criado para realmente trazer os desafios, revelar os desafios da nossa hombridade. E um dos maiores dele é termos esse transicionamento de filhos a paz. Hoje nós temos uma história muito linda aqui e é uma história que nos inspira, uma história que com certeza vai trazer momentos reflexivos, aonde a gente vai voltar ao coração paterno de Deus também. E eu quero já que os nossos convidados se apresentem aqui, né? E em nome de Jesus. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Meu nome é Ademir, né? Sou casado com a Tamires, pai do Pedro, primogênito, pai da Letícia, né? E para mim é um convite maravilhoso estar hoje aqui. Poder fazer parte disso tudo. Realmente uma história digna de ser contada, né? Amém. Boa tarde, pastor, tudo Boa certo? tarde. Chamo Pedro, né? Sou filho do Ademir e da Tamires. Estar recebendo esse convite hoje aqui é uma coisa maravilhosa, né? Estar tendo essa conversa, né? Entre pastor, entre pai, e estar aqui, imagino que já é, né? Uma bênção. Amém, glória a Deus. Antes de nós começarmos o podcast, eu gostaria de ler o versículo bíblico que tem tudo a ver com o que nós vamos estar conversando aqui. Em Malaquias capítulo 4, versos 5, que diz assim: Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias, e ele fará com que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e os corações dos filhos se convertam ao coração dos pais, para que a terra não sofra com maldição. Olha só que incrível, né? Nós estamos aqui hoje, juntamente com o Ademir, o Pedro, né, pai e filho, para realmente trazer essa palavra de Malaquias, que uma paternidade que ela se converte ao coração do filho e uma filiação que se converte ao coração de uma paternidade, ela vai trazer bênção. Mas também, se ela não se converte, o coração do pai não se converte ao coração do filho, e o coração do filho não converte o coração do pai, ela vai trazer maldição. Existe uma frase que diz, né? É, famílias que ferem seus filhos, os seus filhos irão ferir suas famílias. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui bem intencional para vocês. Antes de nós começarmos, eu gostaria de que vocês pudessem estar falando para nós como é a tua relação com o Pedro. Bom, a minha relação com o Pedro hoje ela é maravilhosa, né? Porque por muito tempo a gente realmente não tinha essa atenção, ou esse achego de pai e filho mesmo, né? Uau. Então, realmente, eu tô começando a construir isso, né? É até engraçado, eu tô com 36 anos, meu filho com 18, aí tu vem me dizer agora que tu tá aprendendo a ser pai. E realmente, eu estou realmente aprendendo. Todos os dias eu tento ser um pouquinho melhor, né? Como eu falei, o Pedro, ele é meu primogênito. Por muito tempo, as pessoas achavam que eu só tinha uma filha, né? Então, Uau. realmente, eu não é que eu esqueci, as prioridades que eu tinha, já não colocava mais o meu filho como, né? Então, hoje, realmente, eu tô voltando a esse caminho de ter esse convívio com meu filho, de realmente aprender o que é ser um pai de verdade, é um pai de destino. Uau. E você, Pedro? Realmente, que nem ele falou, são anos, né? Foram anos e anos assim que não tinha toda essa comunhão. Graças a Deus hoje a gente tá mais junto, né? Tanto em casa quanto no trabalho, a gente tá sempre junto, sempre conversando, colocando a conversa em dia, né? E realmente, se não fosse Deus, assim, eu acho que até os dias de hoje, se duvidar, não teria todo aquele convívio, todo esse amor que a gente tem hoje em dia. Porque nem sempre, né? Nem sempre foi essa comunhão, esse passar de tempo junto. Como ele falou, muitas das vezes as pessoas eu falava assim: ah, eu sou filho do Ademir. Tu é filho do Ademir? Eu falava, pois é, porque realmente foi um afastamento tão grande que o pessoal só achava que eles eram em três, né? E é uma coisa que hoje em dia o pessoal agora sabe que somos em quatro e que realmente eu voltei pro meu pai,
né? Hoje em Uau, dia eu tenho essa convivência maior com o meu pai. uau. Uma palavra para descrever o teu pai. A palavra para descrever ele, a gente vem várias e várias e várias, mas eu acho que para o meu pai seria a coragem, né? Porque são vários momentos da vida que ele enfrenta várias coisas, tanto família, igreja, trabalho, né? E relacionar tudo isso junto, fazer a divisória de tempo, existe muita coragem para Uau, ter, tipo assim, nossa, eu preciso fazer isso e deixar isso de lado. Mas se eu deixar isso de lado, vai acontecer isso. Então tem que haver uma coragem, tem que haver um passo à frente dele, né, para ver o passo dentro de casa. Se não tem o passo dele primeiro, a gente não vai dar passo. uau, E sem ele dando um passo, né, a gente tá sempre engatinhando. Então se ele não der um passo, a gente vai viver engatinhando. uau. Isso, a gente vê também a parte da filiação, né? Como os nossos filhos nos vê, né? Então, olha só, Ademir, teu filho te vê como um homem corajoso, né? Verdade. Seja forte e corajoso, né? E isso é que vai criando aquela linha, né, de legado, né? Ele poderia ter usado vários fatores aqui, mas ele usou que um agente determinador que é uma hombridade, né? É trazer essa coragem. E em uma palavra para definir o teu filho. Cara, uma palavra para definir o Pedro é generosidade. Eu digo que ele é um menino de coração generoso, né? Coração bondoso. E às vezes a gente tem até que dar uma segurada no Pedro, porque o Pedro, a gente diz, se ele tivesse, se tivesse condições a mais do que a gente tem, ele ajudaria todo mundo, né? Mesmo ao seu pouco, né? A gente fala assim, Pedro, mas a gente teve uma situação em casa esse dia que ele fez uma limpa no guarda-roupa dele. Eu falei, filho, vai fazer falta? Não vai? Não, pai, precisa ajudar. Precisa ajudar. Então eu digo que isso me inspira, meu filho, né? A minha esposa fala que não tem como o filho não parecer com o pai. Uau! Porque ela fala, mas ele só segue, ele só replica o que ele vê. E realmente você é dessa maneira. Então eu digo assim, o Pedro realmente, ele tem um coração muito generoso, né? Eu digo que desde pequeno o Pedro foi assim, ele não... Eu digo que agora tá mais sobressalente, né? Realmente agora ele tá mais... Não, precisa ajudar. Então eu digo que realmente o coração generoso é isso. Maravilha. Olha aí, Pedro. Generosidade é a palavra. Eu queria que você pudesse trazer aqui para nós uma memória afetiva com teu pai. Como mencionamos, né, a gente até veio pensando nisso, porque assim, a gente nunca teve esse convívio tão próximo, né, de estar saindo junto, de estar indo, vamos fazer isso e aquilo. Mas eu tenho muitas memórias com ele, dele me levando para algum lugar pra gente comer alguma coisa, né, jogar uma bola, alguma coisa, né. Mas eu tenho várias memórias assim de dele brincando comigo, né. Vamos lá num parque, né, vai só eu e você, vamos lá, a gente pega uma bola de vôlei, vamos na praia, vamos lá jogar um vôlei, um futebol. E é isso que me remete, né, tipo, hoje em dia a gente consegue mais ter essa, criação de momentos, né, nossos. Porque hoje em dia que eu voltei pra ele, a gente vai estar conseguindo fazer: "Não, vamos marcar tal dia, então vamos em tal lugar", né, fica mais fácil agora que eu tô próximo dele. Mas como antes a gente não tinha toda essa convivência, não tem todo aquele álbum de memórias, né. Mas eu digo assim que, mesmo com poucas memórias que a gente tem, todas elas foram maravilhosas. Por quê? Porque meu pai estava presente. Uau! Uma memória afetiva com teu filho, Ademir, que te marcou. Então, é como ele falou, né? Realmente a gente veio, eu perguntei, filho, tu te lembra de alguma memória, né? Eu digo assim, ó, realmente eu não fui um pai presente, né? Meu filho, de quando ele nasceu, realmente até os 12 anos por ali, realmente eu não vi o meu filho crescer. Realmente eu não vi o Pedro crescer, passar as fases, né, de crescimento, porque o meu foco era o trabalho. Eu precisava realmente, né? Eu falei, uma única lembrança que eu tenho afetiva é o tempo que a gente tinha um Logos azul, que eu botava ele no meu colo, numa rua reta, né, para ele dirigir um pouco. Essa é a lembrança que eu tenho. Ele relatou outras lembranças, mas eu digo, realmente o que mais me marcou, que eu consigo lembrar, eu, pai do Pedro, né, é isso. Não tenho outras lembranças assim que realmente a gente teve tempo de qualidade, de jogar bola, né, Beto Carreiro, tudo, mas eu não consigo me recordar disso, E sabe? uma memória afetiva com teu pai. Então, eu não consigo lembrar a memória afetiva com o meu pai, né, meu pai Valmir, né, Uhum. mas eu sei que ele fez além do que ele recebeu, né, mas é que eu digo, eu não consigo recordar. O meu pai realmente ele precisou trabalhar,
Eu digo, as pessoas acham que eu sou daqui, eu não sou daqui, eu sou de Camboriú, né? Eu sou de Xanxerê, eu vim pra cá com 3 anos de idade. Então, meu pai precisou trabalhar. E realmente, quando ele viu, eu já tava grande, já tava com 12 anos. A gente fala que replica, né? Olha, meu filho passou por isso, eu passei por isso, E tu então, replicou. isso. Te fez falta? Fez muita falta. E eu digo que o exemplo arrasta, né? E realmente eu me peguei dessa maneira com o meu pai, a partir do momento que eu vi que o meu filho não estava mais dentro de casa, que eu perdi realmente o coração do meu filho. E você saiu cedo de casa também? Eu saí cedo de casa, eu Quantos saí anos? 17 anos. 17 anos. E o Pedro saiu com quantos anos? 17 anos. 17 também. Por isso que eu digo, né? Existe sempre aquilo que tu falou, né? De você replicar, né? De você entregar o que você recebeu, né? E ali a gente falou, né? Sobre uma frase: famílias doentes ferem seus filhos, né? E filhos feridos ferem suas famílias, né? Então, assim, a gente vê essa conversão, né? A conversão do coração paterno, né? Como essa cura da paternidade, como essa cura da filiação, ela vai poder trazer benefícios, né, para a próxima geração. Porque o maior desafio nosso não é nós sabermos que a nossa esposa está grávida. Eu vou ser pai, né? Eu vou ser pai do João Gabriel, vou ser pai do Pedro e tal. Agora eu vou ser pai. Não, ali começou um processo, né? Uhum. O nosso maior desafio é nós realmente renunciar ao nosso ego, porque a gente tem um ego, tudo órbita, né? Quando a gente casa, órbita em nós, né? A nossa esposa vai lá, cuida da gente e tal, e assim foi, né? Mas quando ela começa a gente sabe que a gente vai ser pai, isso vai causando algo muito forte em nós, por quê? Porque o teu ego vai desmoronando, porque você agora vai ter um filho, e através desse filho que você vai ter que educar ele, né? Você vai ter que gerar ele na hombridade. E o maior sucesso de uma paternidade não é ele saber que ele vai ser pai, mas ele levar o filho dele, né, no processo e de um transicionamento de filho a ele se tornar um pai melhor do que nós. Então, eu vejo que Deus ele tá vindo, curando, né, as nossas paternidades. No meu caso, perdi meu pai com 10 anos, minha mãe 45 dias depois. E você, né, teve um pai que você não lembra de uma memória afetiva, como nós, né? Não vamos culpar os nossos pais, não vamos culpar as pessoas que se colocaram como paternidade, porque seria fácil jogar esse manto de culpa. A gente aprende na hombridade que eu assumo as responsabilidades, né? Eu preciso dar um giro, eu preciso entender aonde foi as falhas, olhar para o passado, fazer as pazes com ele, mas eu preciso entender que eu tenho a caneta para escrever, eu tenho a caneta para reescrever a minha história. Existe uma frase do Bill Johnson que ele diz o seguinte: se você decidir fazer história com Deus, Deus ele vai fazer história através de você. Uma história digna de ser contada não é uma história só de momentos bons. Não é só momentos, memórias afetivas que realmente marcaram a nossa vida da paternidade. Existem várias memórias afetivas que deixaram de ser construída porque nós estávamos com a nossa mente lá na frente e nós não olhamos, não desfrutamos os nossos filhos ali naquele momento de crescimento, do tempo, da idade deles. E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente perdeu muita coisa. Mas o Senhor Jesus, ele tem o poder de nos dar essa chave de oportunidade para nós fazer diferente. E eu louvo a Deus pela história de vocês, porque vocês estão fazendo algo diferente, né? Qual foi a primeira vez que você percebeu que estava realmente assumindo o teu papel de pai na vida do Pedro? Vida do Pedro. Como o pastor falou, né? A questão é a gente achar quando a mulher tá grávida, né? Mas não, realmente dar o destino para ele, né? Como eu falei, hoje realmente eu tento fazer o meu melhor, mostrando realmente o caminho para ele, né? Porque eu posso mostrar o caminho, né? Posso realmente levar o Pedro até um certo ponto. Como diz, mostra o caminho, ele segue, né? Só que a escolha também é dele, né? Mas a partir do momento que ele vê que realmente eu estou tentando ser melhor como pai, eu creio que ele, quando for pai, vai crescer um pouco melhor do que eu. Eu digo assim, ó, que até onde eu fui, eu quero que meu filho vá bem mais longe. E eu digo que todos os gigantes, todas as lutas que eu passei, eu não quero pro meu filho. Então, para em mim. Como eu falei, realmente a gente quer quebrar um ciclo. Uau.
E realmente não é fácil. Eu falei, meu filho hoje faz 3 meses, né, filho? 3 meses. 3 meses que o Pedro voltou pra casa. O Uau. Pedro ficou 1 ano, literalmente 1 ano morando sozinho. Então, o Pedro ele teve uma vida toda sozinho. E agora, conectar de novo isso, né, como o pastor leu no início, o meu coração com o dele é um dia após o outro. E não é fácil. Eu digo assim, ó, tem dia que eu me iro, porque eu sou um ser humano, eu sou falho, mas realmente, eu creio que o meu destino, o destino do Pedro realmente, é quando eu ver ele realmente no altar, eu ver, cara, realmente, cumpri minha proposta. Meu filho foi além do que eu fui, e realmente ele vai entender tudo que eu tô falando a partir do momento que ele for pai. Exatamente. Nós estávamos falando ali nos bastidores, né? Que o grande erro do filho pródigo não foi ele ter saído de casa. Porque todos os filhos, uma hora vai sair. Uma hora Né? sai. Eu tive que casar o João Gabriel com 20 anos, e para mim, meu Deus, o meu coração como pai, eu até queria que ficasse um pouquinho mais ali comigo. Mas você olhar que você já não está diante de um adolescente, está diante de um homem. Porque quem assume a responsabilidade de um matrimônio é um homem, só um homem que assume uma mulher de verdade. Então ele aprendeu isso, ele precisava assumir, né, um relacionamento de verdade. Mas o grande erro do filho pródigo foi sair no tempo dele, não no tempo do pai. Porque a Bíblia chama que os filhos são flechas. Então, se Deus ele compara os filhos como uma flecha, então eu preciso ser muito inteligente. Você, filho que está me ouvindo aí do outro lado também, que uma flecha não se lança sozinha, ele precisa de um arqueiro. E quando você tem um referencial de uma paternidade, você vai muito mais longe. Eu sempre digo assim que quando você descobre uma paternidade que te dá um destino mesmo, você não anda nem corre, você voa. Né? Porque hoje nós, com a dificuldade de paternidade que a gente teve, né? Falando de mim, do Ademir, de toda uma geração que de repente está nos assistindo, que não tiveram uma paternidade funcional, que não tiveram um pai para dizer assim, cara, conta comigo, eu tô contigo, tô aqui, né? Como o Pedro falou, eu vejo você, a coragem, porque uma pessoa que ele tem coragem, ele encoraja. Ele encoraja. Então, assim, vai ter desafio que o Pedro ele vai se inspirar em você, Demir. Sim. Vai ter desafio que no momento que ele vai estar pensando em desistir, que ele não vai desistir porque ele vai lembrar da sua paternidade. Ele vai lembrar das palavras que foram transferidas na vida deles. E muitas vezes nós, né, voltando aqui, que não tivemos, quem sabe, pessoas para nos encorajar, para acreditar em nós, para dizer assim, cara, eu vejo você lá na frente, no futuro, mas não estou conseguindo, mas eu estou conseguindo ver. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tivemos um momento de limitação. Eu muitas vezes acordei e eu não sabia para onde ia. Eu não sabia o que eu iria fazer. Eu não sabia para que rumo ir. E aquela depressão, ela, mesmo que silenciosa, ela já estava dentro do meu coração. Porque um filho sem uma paternidade, uma flecha sem um arqueiro, ela não vai atingir o alvo. Uma flecha que se lança sozinha, ela tem um potencial muito grande de causar acidente no caminho. Mas uma flecha que ela se coloca na mão de uma paternidade e ela é lançada, ela vai alcançar o alvo. Então, o grande desafio de uma paternidade é realmente trazer isso. Porque o filho não segurou, o pai não segurou o filho dentro de casa. Não segurou, pode ver. Ele não prendeu o filho, não colocou numa redoma. O filho pediu a herança, tal, o pai entregou. E aqui eu aprendo algo muito incrível. Você, pai que está aqui, né, ouvindo a história do Ademir e do Pedro, que nós, como pais, nós temos que apontar para os nossos filhos que a semente está nas mãos deles. É eles que vão fazer, vão lançar a semente. São eles que vão plantar. E se eles plantar sementes pobres, eles vão ter uma colheita pobre. Mas se eles plantarem uma colheita poderosa, eles vão ter uma semente poderosa, eles vão ter uma colheita poderosa. Porque eles estão plantando para suas gerações. Então, muitas vezes, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles são livres. Mas que eles são... Perdão, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles são livres. Mas que essa liberdade, ela vai trazer uma responsabilidade.
E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Pedro. Quando foi que você percebeu que o teu pai era muito mais do que uma figura de autoridade na tua vida? Pensando assim, eu sempre via meu pai como, meu pai é um pai, né. Só que depois de conhecer, depois de fazer amizades onde eu via que essas pessoas não tinham realmente essa paternidade dentro de casa, né, não tinha essa questão, eu falei: "Poxa, eu tenho vários amigos que não têm seus pais juntos, e não têm o pai dentro de casa", e ali eu comecei a dar mais valor, eu falei: "Poxa, eu tenho meu pai junto da minha mãe, né, um casamento de longa data, né, então não tem como eu falar assim: "Ah, é só meu pai", né. Realmente ali eu comecei a dar valor ao meu pai, ali eu falei assim: "Pô, eu tenho realmente um pai presente", né. E quando meu pai começou a sempre falar assim: "Ô, vamos sair eu e você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo", eu falei assim: "Poxa, meu pai quer eu mais perto dele, então não tenho do porquê eu negar isso", Ó, né. maravilha. E uma história que vocês lembram que vocês se acabaram de rir, de aquela alegria, assim, uma história assim que vocês que você Ah, história assim, a gente é que nem a gente fala, né, como a gente trabalha junto, então é todo dia uma risada diferente, né, seja do trabalho, seja uma coisa que aconteceu ali, ou de alguma coisa que a gente lembrou, né. Mas eu acho, assim, que uma história, se fosse pra contar uma história, foi da vez que ele estava me ensinando a dirigir. Né. Ele falou assim: "Ó, hoje a gente saiu mais cedo do trabalho, a gente vai pegar um Celta que a gente tinha", e falou assim: "Ó, vamos lá no Rio Pequeno". A gente foi no Rio Pequeno e falou assim: "Ó, tu vai puxar a marcha, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo". Aí eu indo, 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 aí ele falou assim: "Ó, tu vai puxar a marcha", aí puxa a marcha, o carro morre. Aí o carro morre, não, puxa, aí vai, e vai. Aí até ligar o carro a gente passou 20 minutos, falou assim: "Ó, agora você vai fazer do jeito certo, bota o pé na embreagem e vai". Aí solta o pé na embreagem e acelera sem querer. Aí normal. sempre aprendendo, né, e ali sempre que eu me lembro disso eu penso: "Meu Deus do céu, cara, como é engraçado", porque é um momento nosso ali junto, e é uma coisa que eu vou errando, errando, errando e meu pai tá ali me corrigindo, né, ele não tá tipo: "Pô, por que que você tá errando? Não é pra você errar". Não, ele tá ali me corrigindo e me mostrando o que é o certo. Verdade. Então isso é um momento, assim, que pelo menos que eu me lembre. E é um momento, assim, que às vezes nós, né, vamos ensinar os nossos filhos, muitas vezes a gente não tem paciência também, né, Ademir? É verdade? Às vezes a gente acha que a pessoa vai apertar no botão ali, ela vai sair. E essa é a mentalidade da orfandade, ela pensa sempre no aqui e agora, quer as coisas rápidos, mas Deus, como um pai, sempre vai trabalhar conosco com um processo, né? Porque Deus não vai existir a perfeição. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que ele é poderoso para completar a boa obra em nós iniciada. Então, às vezes a gente, ouvindo, né, uma história que trouxe muita risada, né, para ele foi do ensinamento de carro. Quantas pessoas que o pai foi ensinar o filho a dirigir o carro, que explodiu, que fala: você isso, você aquilo, você não vai aprender e tal. E também ali um certo perigo também na parte de você ensinar, né. Eu já não já preferi pagar a carteira de carro para ele fazer bem direitinho e tal, mas foi uma bacana. E uma história que você riu bastante com o Pedro? É, mas é como ele falou, nessa questão mesmo do carro, ele contou a parte boa, né? Mas nos primeiros 3 minutos eu falei: "Tu não consegue mesmo, né?". Cara, é uma coisa tão simples, sabe? É só apertar a embreagem, é só Aí eu segurar a falei: embreagem. só que realmente, a gente precisa ensinar". Mas na hora, como eu me virei sozinho, eu achava que ele tinha que se virar também. Cara, eu te expliquei, então faz. É simples, Sem paciência, né? entendeu? É só Mas aí fazer. depois, aí que eu digo assim, ó, minha esposa, graças a Deus, ela é Jesus na minha vida, tá? Porque tem dia que eu sou Pedro, assim, doido pra puxar a espada, como eu disse. Ela falou: "Se tu vai pra ensinar ele, então tu vai com paciência, tu vai com amor, cuida da maneira que você fala, né". Uau, Aí eu falei primeiro isso e depois falei: "Não, pera, realmente eu tenho que me botar no lugar dele", porque eu também não aprendi. Eu realmente precisei passar pela autoescola, teve todo um processo, né. Então realmente foi. Aí depois de ter acontecido tudo isso, aí realmente deu um monte de risada, porque realmente, como ele falou, 20 minutos, ele não conseguia ligar o carro. Aí eu deixei, falei: "Cara, mas primeiro tu bota o pé na embreagem, ou tu bota no neutro". E realmente ele fazia o carro ia pra frente, sabe. Cara, isso pra mim realmente foi marcante, né. Tanto na vida dele como na minha. Eu falei: "Tá, filho, eu vou então, eh,
Vamos de novo, inicie, tá, assim. E realmente foi legal, porque se ele conseguiu sair com o carro, ele deu uma volta, sabe, foi gratificante. Foi uma vitória pra nós, sabe. Eu Sim. digo assim, ó, que realmente eu estava no caminho certo, né. Como eu falei, eu não tive, essa questão com o meu pai, né, de aprender a andar de carro, né. Eu, como diz, eu aprendi a andar de bicicleta sozinho. Então, eu achava, como diz, um órfão de pai vivo. Então, se eu me virei, meu filho precisa, mas não precisa ele se virar. Hoje eu estou realmente aqui para poder ensinar ele, né. Aquela teoria, né, eu pensei assim também, muitas vezes, né, a gente com o tempo a gente vai estar contando testemunho, né, da minha parte, mas eu vou fazer essa colocação, assim, eu tinha uma mentalidade assim, eu sofri, o meu filho precisava sofrer também para conseguir as coisas, porque ele vai dar valor. Aquela mentalidade eu digo que são são crenças, destrutivas que ela vem para realmente destruir os relacionamentos, né, eu sofri, tu tem que sofrer também. Não, não é É. verdade. Você sofreu para que você possa dar uma leveza maior para o teu filho, para que ele possa, lógico, não vai dar tudo de mão beijada, mas sim, eu vou fazer diferente, eu vou conduzir o meu filho para um processo onde ele vai entrar e ele vai saber assim, não, meu pai já passou por aqui, então se ele passou, eu vou passar também. Né? Se ele venceu, eu vou vencer também. E a gente, como já passamos por aquele momento, a gente poder explicar, poder ser uma pessoa mais coerente, mais, basicamente assim, a toda a paternidade que ela sofreu, né, uma deficiência, ela precisa de cura. E hoje nós aprendemos que uma paternidade curada, ela se encontra em Jesus, né. Jesus nos ensina a ser o filho perfeito, né. Não que somos perfeitos, mas nos ensina a ser um filho perfeito, e quando nossa filiação é curada, nossa paternidade é restaurada. E aí, através dessa paternidade restaurada, nós vamos começar a trazer os nossos filhos para esse lugar de origem, onde eles vão começar a ter os melhores dias com nós, como os pais. Né? Eu sempre digo que a salvação é de graça, a maturidade custa caro. Né? Porque você entrar no lugar de maturidade é você reconhecer que você errou com o teu filho. É você pedir perdão para o teu filho. O teu filho também com humildade pedir perdão ao seu pai e assim haver aquela conversão aonde a terra vai receber o impacto das bênçãos do Senhor. E eu declaro aí, você que está nos assistindo, essa bênção dessa paternidade bem resolvida na tua paternidade, e você vai começar a olhar para os teus filhos, não replicar as coisas ruins, mas começar a replicar aquilo que você vai ver o pai fazer, você vai começar a fazer na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, amém? Amém. E os teus filhos vão replicar isso na vida dos seus netos, e você vai ver que as futuras gerações serão futuras gerações abençoadas, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Toda relação passa por desafios, né? Então eu quero que vocês possam me contar aqui um desafio na relação de vocês, que quero até ler a pergunta bem aqui, porque essa pergunta é muito importante. Toda relação passa por desafio. Qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram juntos, que acabou fortalecendo o vínculo de vocês? Isso é forte. É forte, né. Como eu falei, né, o Pedro, ele saiu de casa realmente com 17 anos, certo. E ali pra gente foi um confronto muito grande, né, porque a gente não queria, eu digo da minha parte mesmo, porque eu entendi que estava se replicando de novo sobre a minha vida, né, que realmente eu saí de casa cedo. Então eu digo assim, ó, eu tentei realmente buscar trazer meu filho mais perto, né, e chegou um tempo que eu não conseguia mais, Ó, né. E Deus realmente falou pra mim, dá um tempo, dá um passo pra trás. Mas o dar o passo, que eu digo assim, ó, não é abrir mão, e realmente eu dei um passo muito grande. Eu digo que era pra me dar um passo, eu andei 1 quilômetro pra trás. Então eu esqueci realmente do meu filho. Como eu falei, hoje, com tudo isso, o processo 1 ano levou, tu vê? Eu digo assim, ó, o processo não foi do dia pra noite, né. Então realmente, esse vínculo de realmente o Pedro sair de casa e eu tentar realmente trazer o Pedro de novo pra dentro de casa, hoje tem fortalecido, porque hoje o Pedro está debaixo da nossa autoridade, que, né, eu digo assim, ó, não é autoritarismo, mas é autoridade, né. Eu digo que existe regras, sim, né. E realmente hoje eu entendo. Só que assim, ó, precisou eu passar um processo primeiro, para o meu filho ver realmente que eu tinha mudado, para ele poder realmente querer voltar, né. Eu digo assim, ó, que na mente do Pedro
caiu a ficha. O pastor falou do filho pródigo, né? Poxa, mas o meu pai, né? Tinha minha casa, tinha tudo. O que eu tô fazendo aqui? E realmente demorou. Mas hoje, realmente, com esse início do processo até hoje, isso tem nos fortalecido. Hoje, realmente, eu tenho buscado um dia após o outro entender quem é o Pedro. Eu digo que assim, ó, eu oro todos os dias na hora de colocar isso para dormir e eu orava somente pela Letícia. Eu digo, eu tendo um filho, eu orava somente pela Letícia, né? E hoje não. E Deus realmente colocou, não, mas peraí, tu tem um filho, Uau. tu tens o primogênito. E hoje, cara, eu digo assim, ó, olha o tamanho do Pedro. Pedro é gigante perto de mim, né? Gigante. É um menino de 18 anos, mas todo dia, quando eu vou botar ele dormir e a Letícia, eu oro pelos dois, né? Dou um beijo, uma boa noite nos dois. Porque eu entendo que ele precisa disso também. Eu digo que isso tem cada dia mais fortalecido a nossa união entre pai e filho. E você, Pedro? Querendo ou não, que nem ele falou, é uma verdade, né? Eu tomei a decisão, falei assim, vocês vão se mudar, então eu vou ficar aqui, na nossa casa aqui, vou morar sozinho. E, nossa, tudo mil maravilhas. Durmo a hora que eu quero, faço o que eu quero, mas isso vai afetando, querendo ou não, a mim, né? Eu via, nossa, eu abria o telefone, olhava o Instagram, nossa, mas eles estão lá não sei aonde. Poxa, eu poderia estar junto, mas não, eu decidi estar aqui morando sozinho, Uau. né? Tipo, nossa, olha que legal, eles foram lá pra Argentina, mas eu não fui. Por quê? Foi escolha minha? Foi escolha minha estar distante deles, né? Que nem ele falou. E realmente, tinha momentos assim que eu pegava e pensava, pô, eu posso mandar mensagem pro meu pai pra tal coisa. Mas se eu precisasse de tal coisa, realmente, eu estaria lá com ele, né. "Ah, como é que será que meu pai tá?" Mas por que que ele não pergunta como é que eu tô antes? Por que que eu tenho que dar essa frente de atitude? E isso foi realmente que ele falou, foi um processo de 1 ano. Até dentro desse 1 ano, foi onde ele falou assim: "Ó, quer vir trabalhar comigo? Vem". Só que nisso que eu comecei a trabalhar com ele lá, não tinha essa junção, né, essa comunhão ali, mesmo estando no serviço junto, por quê? Porque pegava: "Ah, vamos lá para o trabalho". "Vamos, tudo certo". "Ah, tchau, vou para minha casa, tu vai para sua". Por quê? Não eram os 2 indo para o mesmo caminho até a mesma casa, né, era um indo para uma casa, o outro indo para outra, né, ele com a minha família e eu ali sozinho, porque eu tive essa escolha de: "Não, acho que já tô bem maduro, já tô bem grande, agora eu quero viver sozinho". E muitas das vezes: vou viver sozinho, vai ser coisa fácil". Aí vem conta, vem isso, vem isso. "Pai, preciso disso. Ô, preciso de uma ajuda". E nessa de pedir ajuda, eu pensei assim: "Poxa, se eu preciso tanto da ajuda dele, por que que eu não volto pra ele?". Uau. Né, eu falei que: "Cara, eu vou abandonar tudo isso que eu tenho", né, tive que abandonar algumas coisas pra realmente estar ali com eles, mas, que nem é dito, é um sacrifício, né, se eu quero estar perto do meu pai, eu vou fazer o sacrifício que for necessário, e foram feitos sacrifícios até eu estar aqui hoje em dia com ele, né, morando junto com ele, com a minha mãe e com a minha irmã, né. Foi um percurso de longa data, mas graças a Deus hoje a gente tá todo mundo junto. Família unida. A família está unida. Maravilha, isso aí. Qual foi a situação que mais testou a paciência e o amor entre vocês? Então, eu vou dizer que foi o trabalhar junto. Eu ia falar, eu trabalho. Eu trabalhar junto acho que até às vezes, até hoje, tem dias ali. Tem dias que ele pega e fala assim: ó, quero que tu faça isso e isso. Aí eu vou fazer o isso, aí eu faço aquilo, não faço isso, faço isso e aquilo. Aí ele vem falar assim, aí ele fala uma coisa, aí eu pego e respondo, ele, não me responde. Aí eu falo assim, mas tu quer que eu faça o quê? Né? Porque é uma coisa que eu não fui ensinado totalmente, né, sobre tal coisa, e acontece da paciência, eu falo assim: "Te acalma". Sempre falo: "Ó, calma, a gente tá no trabalho, tá tudo certo", né, e realmente essa parte de trabalhar junto é onde é testado a paciência e o amor dos 2, querendo ou não. Não, e é verdade, né? Porque assim, ó, eu falo que tem dias que eu quero matar um, né? E realmente foi como ele falou, quando a gente não explica, a gente só manda, né? Chega uma hora tu quer tirar da mão. Não, daqui que eu faço e pronto. E por muito tempo foi assim, né? Eu digo que realmente o explicar, a maneira de fazer é mais fácil do que tu se irar. Porque eu explicar é uma coisa, eu digo assim, cara, eu mandei fazer isso. Aí se você não faz, aí eu falei assim, você tá me dando um motivo, certo? Eu digo assim, realmente, hoje o separar o pai Ademir e o chefe Ademir é diferente.
Só que devagarzinho eu tô tentando. Não é que eu consegui. Eu estou tentando. Mas às vezes eu me coloco como o pai do Pedro, ou como tem o meu pai e o meu irmão que trabalham comigo hoje também, né? Às vezes eu não quero ser o patrão, eu quero ser meio que um amigo e eu não consigo. Porque eu falo assim, cara, vocês me dão motivo para cobrar. E realmente hoje eu não consigo ter essa separação. Eu digo que realmente hoje o trabalho está sendo o nosso maior desafio. Entre pai e filho de realmente andar alinhado, sabe? Como eu falou, o trabalho como diz, você tá o dia a dia. Exato. Ele realmente conhece a minha humanidade. Uhum. Porque é muito fácil eu chegar sorrindo, mas o dia a dia é diferente. É. Eu vejo né, essa parte assim, né, do trabalho, né? Do trabalho, a gente vai aprendendo, né? É como Jesus, eu vejo que tudo é um relacionamento, até mesmo no ministério, né? Às vezes a gente busca a ter esse relacionamento com Deus, né? E as lentes que a gente olha para Deus, muitas vezes ele é distorcida, né? Porque às vezes a gente olha para Deus como um patrão que é exigente, e a gente traz para essa Sim. paternidade, né? Então eu vejo que você está num grande desafio. Mas eu vejo Jesus ele quebrando todo esse protocolo quando ele fala assim: eu trabalho, eu e o pai trabalhamos até agora, e aí ele diz assim: eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Quer dizer, eu replico aquilo que meu pai está fazendo. Sim. Então, essa parte de nós estarmos com os nossos filhos, e até mesmo a parte da filiação, porque chegou o momento que Jesus teve que falar, né? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele também diz assim: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua que está no céu. Então, tanto da filiação, de o filho entender que ele precisa se conectar ao coração de um pai e tentar replicar aquilo que o coração do pai deseja, como o desafio de um pai também, não romper a paternidade e se colocar como chefe na vida do filho. Então, eu vejo que esse trabalhar de vocês juntos, até mesmo eu e o João Gabriel, por um bom tempo estamos trabalhando basicamente juntos, estamos aprendendo também esse processo, mas de nós entendermos que existe uma comunhão maior, que é a paternidade, e essa paternidade ela não pode ser, de uma maneira ou outra, transferida na vida do Pedro, do João, ou mesmo do próprio filho, que ele possa olhar você como um chefe, que ele possa olhar você como uma pessoa totalmente fora da tua paternidade. Você é pai em todos os lugares e você é filho em todos os lugares, Sim. né? Eu lembro que o João Gabriel, num tempo da adolescência, de rebeldia, e ele falou para mim: pai, eu tenho vontade de sair, de ir pra balada e tal. A gente teve uma conversa bem franca. E eu lembro que eu falei assim para ele assim: ó, você pode sair daqui, você pode fazer o que você quiser. Você é livre, né? Eu estava com 18 anos na época. Você é livre, você entende, mas o meu desejo é que você não faça isso, porque você está plantando algo para a tua geração, que a tua geração vai colher. E aí eu falei para ele assim, ó, e mesmo que você faça tudo, eu quero que você se sente do meu lado na igreja, porque não importa o que você faça, você continua sendo meu filho. Então, independente disso, eu não abro mão. Eu quero que você fique sempre perto de mim. Eu nunca vou ter vergonha de você, porque você é meu filho. E eu sempre vou te amar. Então, nós como pais, analisando esse ponto de partida, não estou colocando aqui uma libertinagem, Sim. porque dentro de casa existe princípios e valores que nós, como pais, não vamos abrir mão, que é o valor e princípio do reino de Deus, e que todos os filhos devem se enquadrar nesses valores e princípios. É o nosso desejo. Depois de que vocês passaram juntos, qual é a maior lição que vocês aprenderam um com o outro? Começando, Pedro. Questão de, depois de tudo, né? Depois de todo esse percurso que a gente teve, eu comecei a perceber que não é só o estar longe ou estar perto do pai, é ter o convívio, né? Ter toda o dia a dia, né? Depois de tantos desafios, eu percebi, cara, como é bom, né? Desfrutar. Como é bom desfrutar ali, de estar ao lado do meu pai, tipo, beleza, ele tá irado, não tem o que eu fazer, né? O estresse do trabalho realmente acumula, querendo ou não, trabalhando com ele, eu percebi do porquê tinha dias que ele
tipo, voltava à tarde pra casa, do porquê que tinha dias que ele voltava cansado ou até mesmo irritado. Por quê? Porque o dia a dia nosso, a gente, né, a gente faz uma coisa e chegando em casa a gente quer esconder o que aconteceu do dia a dia. Mas, vivendo o dia a dia com ele, eu percebi o o que é realmente estar trabalhando, o que é estar ao lado dele. Depois disso tudo, realmente falei: "Cara, meu pai realmente é um homem", Uau. porque pra ele tá vivendo tudo isso, tem dias, às vezes, que eu até tô junto com ele e falo: "Como é que tu consegue?". Porque é uma coisa que é dele. Por isso que eu digo que ele tem o descrever da palavra dele é a coragem, né, porque ele tá sempre dando um passo de cada vez, mas ele tá sempre dando o primeiro passo. É um passo de cada vez, mas é sempre o primeiro, porque se ele não dá esse passo, não nada acontece. Maravilha. Se você pudesse voltar no tempo, teria feito algo diferente da forma de criar e se relacionar com o teu filho? Eu teria, realmente. Conta pra nós aí, então. Como eu digo, eu fui pai muito cedo, né? Eu fui pai com 17 anos de idade. Eu fui homem com 17 anos de idade. Realmente eu precisei cuidar de uma casa, né? Eu virei, como diz, um menino cuidando de uma família. Minha esposa, o meu filho Pedro. Então eu digo, como eu falei no início, eu não vi o Pedro crescer. Eu não aproveitei nada do meu filho. É isso quando eu falo, me dói. Me dói porque assim, ó, pra mim eu errei, né? Por muito tempo. Eu digo assim, ó, por muito tempo eu achei, cara, eu errei com o meu filho. Realmente, de um lado, realmente eu errei de não estar presente com ele. Mas eu digo pra ele que realmente eu precisava. Mas como eu digo, precisar, o trabalhar foi ao extremo. Eu falei, 17 anos de idade eu trabalhava das 8 às 6 num lugar e das 7 até as 2 da manhã em outro, para poder manter uma casa, né? É como eu digo, o Pedro, ele foi uma criança que 28 dias de idade ele teve tipo uma alergia de fralda. Então, naquela época, só usava Pampers, e a Pampers era a fralda mais cara que tinha. Então, realmente, eu precisava trabalhar. Só como eu falei, eu deixei muito de lado meu filho. Eu falei, eu fui entender que o meu filho cresceu, pastor. Ele deve até se recordar, o dia que nós se trombemos de noite dentro de casa. Falei, cara, tá saindo dentro da minha casa. Quando eu olhei, era meu filho. Pra tu ver o grau que estava de afastamento entre pai e filho. Então, eu digo, eu foquei tanto no trabalho que eu esqueci do meu filho. E isso que eu digo assim, ó, me dói. Se eu pudesse voltar atrás, eu digo que Deus, ele supriu. Até aqui Deus nos cuidou, né? Deus me guardou, guardou a vida do Pedro em todos os nossos processos. Mas eu digo que isso ainda me machuca. Me machucava, né? Eu digo que eu aprendi, eu fui liberto dessa amarra na montanha. Uau. Realmente a montanha ela me forjou. Conte pra Realmente, nós essa experiência. tem coisas como diz que a gente não pode falar sobre a montanha, né? Mas eu subi na montanha de uma maneira, pastor, eu subi com um propósito de realmente buscar a minha casa. Aí as pessoas falam, chegavam até falar, tá, Mademir, mas pra que isso? Tu é um cara bem sucedido hoje. Falei, não, mas falta alguma coisa. Faltava o Pedro. Uhum. O Pedro não estava em casa, realmente. E a minha esposa, Conta essa experiência da revelação que tu teve na montanha. então realmente foi numa parte de um trecho onde a gente para ver sobre a casa, né? Sim. Que realmente ali o Espírito Santo tocou muito forte comigo. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? E assim, ó, olha só como está a sua casa. Parecia que estava tudo bem, mas não estava, faltava, né? Como diz, era igual uma casa sem telhado. Sim. Porque querendo ou não, o Pedro faz parte da minha família, faz parte da minha vida. O Pedro é a continuação da minha geração. E realmente ali, o Espírito Santo falou, não, mas é até aqui. Então, é até aqui. Então, realmente, a partir desse momento, você vai fazer o novo. Uau. E eu digo que eu fiz um voto, a gente fala que eu fiz um voto com Deus lá em cima, né? Que realmente, quando eu subisse da montanha, quando eu descesse da montanha, eu queria uma resposta sobre realmente se eu traria. Olha só o grau que eu estava, se eu realmente traria meu filho de volta para casa. E eu falei assim: não, Deus, eu quero. Eu quero viver esse novo, eu quero realmente conectar o meu coração com o coração do meu filho. Eu não quero mais perder tempo. Realmente eu quero estar com meu filho. Eu digo, quando eu cheguei em casa, quando eu voltei da montanha, né? Cheguei em casa, uma recepção. Não é como você sobe, é quando você Não, desce. quando você desce. Uma recepção, cheguei lá embaixo.
Cadê o Pedro? Não tava. Pedro não tava. Então ali me frustrou um pouco. A minha esposa fala que eu decido de uma maneira diferente. Eu tava meio frustrado, realmente, porque assim, ó, meu coração ia chegar, o Pedro ia estar lá, cara, era a minha resposta. Só que eu digo que Deus ia trabalhar de maneiras diferentes. Chegando em casa, a minha esposa falou assim, ó, oi amor, tudo bem? Então, o Pedro esteve aqui, conversou comigo e ele queria voltar pra casa. Cara, eu me debulhei em lágrimas, eu falei, aí tá a resposta. Meu Deus, Eu que queria que forte. Deus agisse de uma maneira, Caraca. né? E Deus realmente agiu de outra. Uau. Então, isso aí pra mim foi E aí você foi buscar o Pedro. Foi buscar o Pedro. Como ele falou, realmente teve renúncias, né? O Pedro tinha uma casa toda mobiliada, teve que deixar tudo. Teve que vender tudo, né? E eu digo assim, ó, que hoje o Pedro, para vocês verem, o Pedro hoje tá vestido de legendário, não por uma obrigação, pastor. Não foi uma obrigação, realmente ele viu a transformação, Uau. né? E aí, Pedro, conta pra gente que E experiência que foi essa de você voltar pra casa do pai e, e agora ter esse contato, né? Depois de tudo aquilo que Deus falou ao coração do teu pai, que ele precisava fazer um caminho de volta, de trazer novamente você pra dentro de casa. que nem é falado assim, né? A gente trabalhou durante muito tempo. Só que a gente vê que é tudo mil maravilhas. Só que, todavia, eu ficava doente, não ia pro trabalho. Ah, hoje eu não tô bem, não vou. Ah, hoje aconteceu isso, não vou. E ao decorrer, eu faltava muito e meu pai ficou irado. Falou assim: ó, cara, te suma da minha empresa. Pra você ver, o próprio filho foi mandado embora da empresa do pai. Eu falei, cara, realmente aconteceu isso? E nisso eu fiquei, cara, e agora o que que eu faço? 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 Falei, vamos fazer freelance. Comecei a fazer freelance. Aí numa sexta-feira, tinha mandado mensagem pro meu pai na sexta-feira, mandei mensagem pro meu pai, avisando que eu ia aparecer ali final de semana. Aí veio uma mensagem automática, olha lá, ele te responder daqui 3 dias. Eu fiquei, cara, o que que é isso? Pra onde é que ele foi, né? O que que aconteceu? Aí minha mãe respondeu, falou assim: Oi, P. Me chamam de P, né? Minha mãe, minha família. Falou assim: Oi, P. O pai não tá. Ele foi no Legendários. Eu falei: O que que é o Legendários? Que é isso, né? Que ele foi? Ela falou assim: Não, ele só foi subir uma montanha, né? Ter um encontro com Deus ali e tudo mais. Eu falei: Ah, não, tá bom. Só pra avisar que eu vou passar aí. Ah, não, tá bom, pode vir. E saí de casa e fui conversando com ela. E eu peguei e falei pra ela: Falei assim, mãe. Não tá fácil. Virei pra ela e falei assim: "Mãe, não tá nem um pouco fácil, como vocês estavam sempre me ajudando, como eu estava na empresa, estava tudo ótimo, mas agora que eu não tenho mais essa ajuda, não tenho mais essa, esse trabalho junto de vocês, não tá nem um pouco fácil". E ela falou assim: "Ah, eu sei". Eu falei assim: "Mãe", eu falei assim: "O que que eu preciso fazer pra voltar pra vocês?". Ela falou assim: "Ah, tu tem que falar com teu pai". Eu falei assim: "Mãe, eu faço de tudo. Se precisar, eu vendo até o meu computador". Falei pra ela: "Vendo até meu computador". Porque eu de tanto trabalho, eu me endividei, querendo ou não, com 18 anos, eu me endividei por causa de uma coisa mundana, né, um computador. E nisso, ela falou assim: "Ó, teu pai volta amanhã, né, amanhã 13h, tu quer vir aqui?". Eu falei assim: "Mãe, eu não consigo". Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu tinha arrumado um serviço pra fazer no domingo, das 8 até as 15h. Eu falei assim: "Mãe, eu não vou conseguir". E nisso eu fiquei no serviço mesmo ali fazendo, fiquei: "Cara, o que será que tá acontecendo?". Aí eu comecei a ver, aí eu saí, olhei o Instagram, a minha mãe e minha irmã recebendo meu pai, o cartaz que minha irmã fez, eu falei: "Cara, como eu queria estar ali naquele momento, né". E depois tudo, depois de, como eu falo no meu próprio testemunho, antes dele subir eu conheci o Ademir, né, eu conheci meu pai como ele era, só que depois que ele desceu, depois que ele começou, ele começava a mandar mensagem: "Oi, como é que você tá? Tua mãe falou que tu queria conversar comigo", né. E depois dessa conversa que eu tive com ele, falei assim: "Eu tô pronto pra voltar". Falei assim: "Olha, eu se for necessário, eu durmo até no chão, mas estando ali com vocês, pra mim tá ótimo". Uau. Porque ele fala, a gente sempre conversa disso e eu sempre fico pensando: "Pô, tive que vender minha cadeira, pô, minha mesa, estava tudo bonitinho, meu computadorzinho, pá". Eh, e eu falo assim: "Pô, mas eu tô aqui dentro de casa", né. Até esses tempos eu estava pensando e pensando, tipo: "Pô, que minha mãe será que tá achando de eu de volta em casa? O que meu pai tá pensando, tipo,
pô, agora tá todo mundo junto, vai todo mundo junto pro culto, né? E depois de ver essa mudança, eu comecei a seguir o Legendários, comecei a ver, eu falei, cara, que legal. A gente vai sempre com a mentalidade, eu falei, cara, que legal, não sei o quê. E tanto que no Top Cordilheiras, né, há um momento do vídeo que mostra, eu falo, cara, eu quero subir essa montanha, né? Fala assim, pô, meu pai subiu, né, pessoas com deficiência, né, várias deficiências que as pessoas têm, que já nascem ou até que acontece ao decorrer da vida. Se elas sobem, por que que eu, que sou um rapaz de 18 anos, o pessoal sempre fala cheio de energia, por que que eu não vou subir? E depois disso eu virei pra ele e falei assim, cara, quando é que vai ter o Legendários? Eu quero subir o Legendários, né? Minha mãe, Uau. eu sempre lembro da minha mãe conversando, nunca, eu não lembro quem é, né? Mas eu imagino que seja a Fábio do Jorginho. A Fábio perguntou assim, pô, Tamiris, quando é que o Pedro vai subir a montanha? Já imaginou 2 Legendários dentro de casa? Né? Imagina que legal. Eu ouvi isso, cara, e pensava, e pensava, falava, pô, cara, acho que eu vou. Virei pra ele e falei assim, cara, eu vou pro Legendários. E ali se iniciou uma nova vida entre pai e filho, depois Uau. da subida, né? Não é como você sobe, sim como você desce. Uau. Que massa, cara. Qual foi o gesto mais inesperado de carinho que seu filho fez com você, Ademir? Cara, de carinho, eu digo que ele é realmente um menino de coração bondoso, né? É eu que sou meio ruim, eu digo. Porque eu digo que a minha expressão é toque físico, mas tipo, ele quer me abraçar, me dar beijo e eu não deixo. Aí realmente é esse lado dele, né? E realmente Deus tem trabalhado muito na minha vida sobre isso. Tem que Ele realmente, deixar, tem que tem que deixar, deixar, tem tem que jeito. deixar, né? É. E como o Pedro falou ali, né? Só ressaltando, realmente ele voltou para dentro da casa do pai, né? E realmente hoje o Pedro voltou para dentro da igreja, realmente a casa do pai, né? O Pedro Uau, tá verdade. firme e forte aí, né? Buscando, como a gente diz, é um dia após o outro, né? Eu Exatamente. digo que realmente, eu digo, eu luto um dia após o outro para realmente deixar viver o que Deus tem implantado na nossa vida, realmente como pai e filho. Que eu digo que não é fácil. Eu digo, por muito tempo, o Pedro falava assim, pai, desculpa, eu errei. Eu falei, não, filho, você não errou. Eu vou te mostrar o caminho. Porque eu aprendi que o meu filho erra a partir do momento que eu erro. E agora, se eu realmente falar, não, realmente, tu errou. Eu estou lançando uma semente, uma palavra sobre o meu filho. E realmente, quando eu mostro o caminho, é como eu falei, eu mostrei o caminho. A escolha é dele, né? E como o Exato. Pedro falou, realmente foi pra mim quando ele falou assim, ó, eu digo assim, ó, o ato mais de carinho foi quando eu disse, pai, eu quero subir no legendário. E eu digo assim, ó, a maneira que ele desceu. Eu digo que ele estava sentado numa ponta e, como a gente diz, a gente fardado, a gente consegue andar por tudo, né? E eu fui procurar ele. E aí, como até eu falei com o pastor, um pai, ele reconhece o filho, Sim. né? Entre 600 homens, eu reconheci meu filho. Eu reconheci, não, esse aqui é o Pedro. E realmente eu botei a mão sobre a mão dele assim, né? A gente ficou. Cara, isso ali pra mim marcou muito. Uau. Realmente ali foi Isso tremendo. ali foi muito impactante até pra mim, né, que na hora que a gente chega ali, tem toda a comunhão, né, eu venho com todo o pessoal ali que eu conheci, que eu fiz amizade, e ali eu tô com todos eles em volta de mim, né, tinha gente atrás de mim ali, e ali a gente tá adorando, tá servindo, e de repente vem uma mão sobre a minha cabeça, eu falo, ah, deve ser um dos rapazes, né, deve ser alguém, né, ali do Legendários, ali da minha família, e ali eu fiquei, cara, legal. Cara, quando assim eu me viro pra ver quem é que eu vejo, que é ele, cara, ali eu me debulhei em lágrimas. Ali eu falei, cara, que maravilhoso. Aí ali a gente se abraça ali, a gente, né, ele me entrega essa pulseira que pra mim é um ato de honra, né, que tipo, ele está orgulhoso de mim, né, um ato de orgulho. E ali eu falo, cara, que momento maravilhoso, né. Tanto que quando eu chego, ele tá ali, ó, ele tá paradinho ali na fileira, olhando e olhando. Aí eu tô parado do lado dele, ele não me reconhece. Eu tenho que dar um toque nele pra ele se tocar que eu tô ali. Porque ele Uau. não me reconheceu quando eu desci. Quando eu subi, ele me olhava, né, dava um sorriso. Mas quando eu desci, mesmo fardado, mesmo com a roupa ali, ele olhava, olhava, olhava e não me achava, né. E quando ele foi se tocar, eu estava do lado dele, né. Uau. A mudança que eu tive realmente foi uma coisa tão grande que meu pai não me reconheceu. Glória a Deus. Conta pra nós um milagre, né? Eu fiquei sabendo que você levou um medicamento para subir a montanha Isso. e aí chegou no momento ali você teve que abortar esse medicamento, mas é um medicamento que você Isso. precisava, né, constantemente. Conta pra nós. Isso ali,
Meu pai falou, né, ó, pega a listinha e vai. Peguei ali e fui, eu falei, cara, eu tô sem o Aerolim, né? Eu tenho uma bronquite asmática desde pequeno. Muitas das vezes eu precisava ir até um hospital para respirar oxigênio puro. Eu vivia agarrado, dormia com a bombinha na mão. Se começava a tossir, eu já inalava. Começava a dar falta de ar, já inalava. E aí eu falei, cara, eu vou ter que caminhar, vou ter que andar. Eu não consigo correr daqui até a porta da igreja. Eu tô cansado, né? Se eu corro é, 15 metros. Eu tô aqui. Eu fiquei, cara, como é que eu vou andar isso tudo? Como é que eu vou fazer um percurso desse, né? Eu nem sei qual que é o percurso, não vou andar daqui até a esquina, né? Sim. E ali eu falei, cara, é, no. Eu pedi um medicamento, né? Quando eu fui no médico, falei assim, eu preciso de um. Como é que é o nome? É. Eu não lembro o nome certo, mas é um negócio pra você mostrar a receita. Precisava de uma receita. Eu falei assim, moça, Receita. preciso da receita de um Aerolim. Tanto que consta, ela falou assim: eu vou fazer pra você, você só entrega na farmácia. Entreguei na farmácia, falei que eu precisava, tá? E ali eu deixei dentro da bolsa e fui, né? Quando a gente começa ali a caminhar em conjunto, eu já tiro o aerolim da bolsa e coloco dentro do bolso, né? Coloco na mochila, né? No bolso do corta-vento e vou, e vou. Aí começa a me dar um cansaço nas pernas. Falo, não, é só um cansaço na perna. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Na hora que me dá um cansaço realmente de fôlego, que eu tiro o aerolim, que eu abro a caixa do aerolim, meu fôlego é restaurado. Eu falo, meu Deus, cadê meu cansaço? Cadê aquele minha falta de ar? Nisso eu só pego, fecho a caixa e guardo de novo. E nessas 72 horas, né, eu dou meu testemunho também. Das 72 horas, o meu aerolim, ele tá lacrado. Eu não usei, eu não tive falta de ar. Glória a E Deus. tem um momento que eu tive uma falta de ar, mas que eu quis fazer o fácil, né? Eu falo, eu estava com o corta-vento carregando um peso em cima dele, porque era um peso que eu não queria carregar na mão, né? O peso estava sobre o meu corta-vento, que estava amarrado, e ele ficava puxando. Esse peso Sim. puxava e dava assim, e eu ficava, cara, meu Deus, que falta de ar, falta de ar, falta de ar, falta de ar. Meu Deus, o que que eu faço? Eu acabei de falar que eu não vou usar Aerolim. Acabei de falar que o Aerolim tá lacrado. Eu falo isso pro meu pai realmente. E na hora que eu falo com Deus, ele fala assim, ó. É, pare de tentar o fácil. Né? Deus fala comigo e fala assim, ó. Pare de tentar o fácil e faça o simples. Eu falo, pô, mas o que que é? Aí nisso a gente para um pouco ali e eu falo, cara, eu já sei o que eu vou fazer. No que eu tiro o corta-vento, que eu tiro o peso, que eu começo a levar o peso na mão, todo meu fôlego restaurado. Eu falo, então isso que era sair do fácil e ir pro simples, né? Pra você ver como Deus é. Milagres, né? É verdade. Só acontece na montanha. Se tivesse que dar um conselho para o teu filho sobre a vida, qual seria? Essa é forte, Essa é né? forte. Realmente, o conselho que eu digo, que eu tento, né, instruir ao Pedro, primeiramente amar a Deus, né? E realmente sem Deus a gente não é nada. Ó, E eu digo pra ele que o conselho maior ele tem que ser alguém um pouco a mais do que eu digo, né? E realmente a vida, por muito tempo a gente fala assim, que a vida ensina. Realmente a vida ensina. Mas o que eu passei hoje, ele vendo, né? Com todos os conselhos que eu dou pra ele. Como eu falei, o Pedro realmente hoje, ele tá vivendo um novo. A gente está vivendo um novo na nossa casa, né? E o conselho que eu digo pra ele é realmente não abandonar a fé, não abandonar Deus. Esse é o conselho que eu deixo pro Pedro. a gente entende que herança é o que você deixa para os filhos, legado é o que você deixa na vida dos filhos, né? E qual é o teu maior legado, né? Que você quer deixar para o teu filho é realmente o que ele acabou de falar, né? A fé, né? Então que esse legado, né? Seja replicado na vida dos teus filhos, né? E se você fosse dar um conselho para o teu pai, o que você daria para ele? Questão de conselho é realmente uma coisa forte, né? Porque, quem ele fala, eu sou muito generoso, agora conselheiro. Mas questão de conselho que eu tenho pra dar pra ele é nunca esqueça de quem você é. Uau. Né? Porque muitas das vezes eu ouvia meu pai falando, tipo assim, ó,
eu quero que você, não quero que você seja igual a mim. Só que se ele soubesse o quantas vezes ele nunca deixou faltar nada em casa, né? Como que eu não vou me espelhar em alguém que sempre deu de tudo do bom e do melhor? Então, não é que eu não queira ser igual a ele, mas que nem ele falou, eu quero ser um pouco a mais do que ele para os meus filhos. Uau. Pensando juntos aí, qual sonho que vocês ainda não realizaram em conjunto, mas que estão projetando? Então, a gente estava até conversando sobre isso, né? O Pedro hoje ele está fazendo a habilitação. Eu acho que o sonho de todo jovem é ter habilitação e ter sua moto, né? Realmente a gente está conversando sobre isso, estamos tentando sonhar junto, né? Porque não é fácil. Não, Não, É. hoje em dia. E bênção de Deus, vamos lá. Agora a gente tem uma pergunta aqui bem forte. O que vocês querem que as próximas gerações de famílias saibam sobre a relação de vocês? Eu digo que ainda dá tempo, né? A gente veio que realmente, às vezes a gente acha que está perdido, né? Que não tem mais tempo de voltar atrás ou fazer caminho de volta e realmente viver o novo de Deus. E nós somos prova viva disso, né? Como eu digo, o Pedro hoje está com 18 anos. E realmente a gente está vivendo o melhor de Deus sobre a nossa casa. Então eu digo que há tempo, Uau, né? Há tempo para todas as coisas. glória a Deus. Realmente, a quesito de gerações, querendo ou não, é a minha geração que tá aí hoje em dia, né? E a gente sempre fala, nossa, mas tua geração tá perdida, né? A tua geração, olha aonde tá a tua geração. Mas eu sempre falo assim, ó, minha geração é dada como perdida, mas a gente sempre pode voltar atrás. Eu voltei atrás para casa dos meus pais, né? Eu voltei atrás pro caminho de Deus. Uau, Então não tem, sempre na montanha mesmo, eu sempre orava e sempre falava assim: "Pai, aqui está seu filho perdido", né. Em todas as minhas orações eu sempre me botava como um filho perdido, porque eu me perdi da casa do meu pai e eu me perdi da minha igreja, né, eu perdi eh, de Deus, querendo ou não. Então eu sempre me dava como um filho perdido e realmente dá de voltar atrás, né. Para a geração de hoje em dia, querendo ou não, Deus é o caminho. Então ainda dá de voltar atrás. Se você pensa em fazer algo, converse com Deus e dê um passo atrás para você poder estar com Ele novamente. maravilha, isso aí. Se você pudesse deixar um conselho pro teu filho daqui 20 anos. Um conselho daqui 20 anos. Não, perdão, vamos lá. Recapitulando, ainda bem que está sendo gravado. Se você pudesse deixar uma mensagem pro seu filho ouvir só daqui 20 anos, o que você diria? Que eu diria, Daqui 20 anos o Pedro vai estar com 38 anos. olha filho, olha até onde você chegou, né? Aquele menino que às vezes achava que não seria nada, realmente constituiu algo tremendo. Essa é a mensagem que eu deixaria pro Pedro. E aí, pro teu pai? Meu pai Ele realmente. estaria com 56. 56 anos. 56. Eu falaria. Falava assim: Oi, pai, muito obrigado por todo o ensinamento, todo o conhecimento que o Senhor me deu. Olha onde eu estou, graças a você. Uau, tremendo, glória a Deus. Foi incrível, né? Ouvir o testemunho de vocês, tá? E com certeza vai ser muito edificante, né, para muitas famílias. E entendendo que não acaba, né? Que não acaba aqui, né? A gente entende que esse podcast, uma história digna de ser contada, ela está sendo contada, né? E não somente o Ademir, o Pedro, mas o Vanderlei, o João, a Manu e, e também todos que estão nos assistindo. Quem sabe você ainda não é pai, mas você vai se tornar um pai um dia, em nome de Jesus. E com certeza você vai ser um pai diferente, porque a paternidade de Deus ela é poderosa para curar a nossa filiação. A paternidade de Deus ela é bem resolvida. E eu sempre digo que a maior, né, que eu falei no início aqui do podcast, o maior desafio nosso é sermos pai, porque a paternidade ela traz uma faceta da presença de Deus, porque Deus é o verdadeiro pai, aquele pai que não desiste, aquele pai que sempre acredita em nós, mesmo quando o mundo não acredita, mesmo quando ficamos órfãos, mesmo que quando uma paternidade ela não é funcional para nós,
A paternidade de Deus, ela tem esse agente curador, né? De curar toda a orfandade, todas as percas, tudo aquilo que foi deixado, que não foi feito para nós. Porque nós poderíamos dizer assim, eu não fiz, então eu também não sou obrigado a entregar. Não, a paternidade de Deus, ela te cura para você realmente replicar a paternidade do céu sobre a vida dos nossos filhos, né? Eu sempre digo para os meus filhos que a paternidade que nunca vai falhar com eles, é a paternidade de Deus. Porque a paternidade de Deus, ela nunca vai falhar. A nossa filiação, por a deficiência, a falta de um pai, ela às vezes é mal resolvida. Mas a paternidade de Deus, ela é bem resolvida. E essa paternidade, ela tem poder de nos curar e liberar o nosso destino profético. E aqui eu vejo que Deus, ele teve que curar um pai, Verdade. né? Para depois curar um filho. E essa conexão de vocês, que seja um exemplo, que não seja só aqui no podcast, mas que seja ali na juventude o teu testemunho, que seja o teu testemunho ali no Velos, que seja esse testemunho, né, de uma geração que nós olhamos hoje, que é uma geração que nasceu na tecnologia, uma geração que está para frente, uma geração alfa, e nós acreditamos nessa geração, nós acreditamos que fomos levantados para fazer a diferença. E a presença do Espírito Santo vai nos capacitar. Amém? Ou Amém, deixa as amém. tuas considerações finais. Realmente, como o pastor falou, né? Ser pai nesses dias não é fácil, né? Eu peço a Deus todos os dias ajuda, né? Senhor, me ensina a ser um pouquinho melhor, né? Eu digo realmente você que é pai, peça auxílio a Deus, né? A gente fala assim, mas eu não conheço. Eu tive experiência com homens na montanha que eles nem conheciam quem era Deus, sabe? E realmente não sabiam como ser um pai. Aí eu digo, ao descer realmente de encontrar Jesus, né? Eles aprenderam. Aí eu falei assim, cara, o que eu faço agora? Cara, aí um dia após o outro. Eu digo assim, ó, que o colocar Deus no centro de tudo é onde a gente consegue ser um pouco melhor. A gente aprende a ser um pai melhor. E como o pastor falou ali, por muito tempo eu cobrei meu pai. E Jesus realmente, como eu digo, quando minha paternidade foi curada, ele falou, deu até aqui, né? Eu acho que se espelha em mim como um pai, né? Seu pai terreno realmente ele pode errar, mas eu como sou um Deus de amor, um pai amoroso, se espelha em mim. Então eu digo que realmente a gente tem que olhar para Deus. Eu digo que a nossa casa ela não está perdida. E por muito tempo eu lia o versículo de Josué que diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Eu digo que realmente quando Josué se posicionou como homem, a casa toda seguiu. Glória a E eu Deus. digo que realmente quando eu me posicionei como um homem, sacerdote do meu lar, a minha casa toda está me seguindo. Aleluia. Né? Então é isso que eu digo, há tempo para todas essas coisas. Realmente, a gente acha que a família está perdida, não. É o posicionamento. Homens Homens posicionados, posicionados. famílias restauradas. Isso aí. Pedro, Que nem ele fala, realmente, é muito falado sobre na montanha, a gente é muito, né, sempre falado sobre nossas famílias. E eu conheci, que nem ele falou, eu conheci homens na montanha que eles olhavam pra mim e falava, cara, como eu queria estar conhecendo Deus com a tua idade. Como eu queria estar aqui em cima com a tua idade. Como eu queria, né, estar dando mais amor, mais carinho, mais tempo com meus filhos, pra minha esposa. E eu sempre falei assim pra eles assim, ó, eh, mano, não é questão de idade, né? Eu falei pra eles assim, ó, meu pai também subiu, ele era falho antes, né? Só que como Deus, ele sempre está conosco, ele mudou meu pai, por que que ele não vai mudar vocês? Vocês subiram aqui de um jeito. Comentei pra eles sobre a minha vida também, falei assim, cara, eu subi aqui, mano, meu pai é de igreja, minha mãe é de igreja, a gente tem todo um convívio, só que nos meus 14 anos, depois de perder 2 familiares, eu falava: "Por que Deus levou meus familiares?", né. E isso, eu comecei a parar de ter a crença a Deus, né. De 2020, na época da pandemia, até ali 2024, eu parei aos poucos de vir à igreja, eu parei aos poucos de ter essa fé, de ter essa crença, e eu comecei a viver no modo automático, né, viver na carne. E eu falei isso pra eles, eles falaram "Poxa, mas por quê?", eu falei: "Eu não sei o porquê", né, eu sempre falava assim: "Eu sei que a minha fé parou, né, minha fé acabou quando eu pensei assim, porque Deus levou esses meus familiares, né, e isso me começou a ter um ateísmo e tudo mais. E quando eu vi meu pai mudado, eu falei assim,
Se meu pai mudou, eu também mudo. Só que a gente vai numa mentalidade, e eu, antes de subir, eu era muito envergonhado, eu era muito calado, muito quieto, né? Eu não gostava de conversar em público e tudo mais. Tanto quando eu fui subir no altar, eu fiquei, meu Deus, o que que eu falo, o que que eu falo, o que que eu falo? Só que no que eu fiquei nessa, o que que eu falo, Deus tocou em mim e falou assim, ei, isso aí tu deixa na montanha, isso aí tu deixou lá em cima agora, eu tô te colocando aqui em cima porque você é um novo homem, Uau. né? E ali eu falei, e lá em cima eu fui muito usado, né? Toda aquela timidez, aquela vergonha, no momento Deus tocou em mim e falou assim, ei, eles precisam de você quanto você precisa deles. Então, ore por eles. E no caminho todo eu fui orando, eu fui levantando voz, eu fui aumentando, né, a autoestima e a fé deles junto comigo. E eles falam pra mim, eles falam assim, até hoje eles falam assim, pô, se não fosse o Pedro, eu acho que eu tinha desistido. E isso me toca muito, né? Glória a Deus. Então a gente, que nem meu pai falou, a geração alfa, né, que é o pessoal de 2010 pra frente, é uma geração difícil, né? A Z também, que é a minha, não foi, foi a geração que pegou as duas coisas, né? Tanto um pouco da época antiga, quanto essa época mais moderna. Então, pessoal da geração Z, falar pra vocês uma coisa que é tocada em mim, né? Deus, ele é o centro. Se você não colocar Deus no centro, você não tem como caminhar pra frente ou pra trás. Tu fica naquele lugar. E eu falo isso porque eu sempre eu tava travado. Eu não conseguia nem voltar atrás, nem ir pra frente, nem voltar atrás, nem ir pra frente. E quando eu conversei com meu pai, ele falou assim, ele fala, né, que eu sou resposta de oração. Eu vejo que isso é uma verdade, porque no que eu oro também, no que eu oro, no que eu leio a Bíblia, no que eu venho aos cultos, eu percebo isso, que Deus ele está em todos os lugares. Então nunca desista. Eu conheço amigos, eu tive essa questão da minha vida também, de ansiedade, né, de depressão, de querer se matar e tudo mais. E eu sempre ficava, meu Deus, por que que o Senhor está me deixando isso acontecer? Só que depois de um tempo eu parei de perceber, eu parei para pensar, isso só está acontecendo porque eu não estou buscando a Ele. Porque se eu buscasse Ele, não estaria acontecendo isso comigo. E assim como é a vida de muita gente. A gente pode pensar que, nossa, Deus está me dando leões todos os dias, mas lá na frente você vai ver que você levou todos os leões e você não terá mais todo esse caminho, esses gigantes para derrotar no meio do caminho. Maravilha, glória a Deus. É isso aí. E vamos agradecer a Deus. Quero fazer uma oração aqui, né, de gratidão ao Senhor. E até o próximo episódio, que tenho certeza que vai ser também uma história digna de ser contada. E todos os meses aqui a gente vai estar trazendo uma história. Hoje é a história do Ademir, do Pedro, pode ter certeza que tocou muitos corações. Quero fazer uma oração de gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida do Ademir, do Pedro, de todos os nossos ouvintes, meu Deus, do podcast, que o Senhor possa estar derramando uma unção poderosa neste momento, os desafios, meu Pai, o posicionamento que a gente viu e a gente ouviu desse testemunho, possa inspirar os nossos corações, de cada pai que está, Senhor, está ouvindo, que haja esse posicionamento, que haja essa conversão do coração do pai ao filho, e também esse filho que está ouvindo também de se converter ao coração do seu pai. Deus guarda a nossa casa, guarda a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Assim finalizamos o podcast. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.